Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria compartilhar um relato meu sobre uma missa que eu fui de cura e libertação nessa terça-feira. Então, se você sentiu de assistir esse vídeo, fica aqui. Começou tudo na semana passada. Eu tava pensando, na realidade, veio na minha cabeça do nada, vá numa missa de cura e libertação. Isso tinha sido numa segunda-feira, às 8 horas da noite, por aí. E aí, no dia seguinte, eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, eu vi na igreja quando teria, e falaram que teve no dia anterior, no dia que eu estava sentindo que eu tinha que ir nessa missa. Então foi uma confirmação. Eu estava em sintonia. Eu não sabia que ia ter. Aliás, eu sou católica minha vida inteira e nunca tinha ido até então numa missa de cura e libertação. E vir do nada para mim esse chamado, bem na hora que estava acontecendo, e eu não tinha ideia, foi realmente uma confirmação de que era para eu participar. Então eu perguntei quando que teria a próxima. E falaram assim, na terça-feira que vem, que foi essa que eu fui. Então, eu senti muito forte esse chamado. E um pouquinho antes da missa, uma hora antes dessa missa, eu estava voltando para casa dirigindo. E aí eu conversei com Deus, conversei com o Espírito Santo. Falei assim, olha, eu tô sentindo que é pra gente ir nessa missa, eu e meu marido, né? Que é pra gente ir, que tem alguma coisa pra gente viver nessa missa, que vai ser falado pra gente. Eu não sei o que é, mas eu confio no Senhor e é isso, né? Eu fiz a minha oração, então a gente foi pra missa, né? Então começa com a oração do terço, a gente faz um terço. Depois vem a adoração de Nossa Senhora, no caso foi Nossa Senhora das Graças. Depois tem a procissão de entrada do padre, dos coroinhas, dos acólitos. E aí começa. A banda foi, assim, sensacional. E logo na oração do terço, eu já estava ficando emocionada. Aí passa Nossa Senhora das Graças e eu fico ainda mais emocionada. E vai escalando. Eu tô com o olho inchado de chorar, de ter chorado muito. E eu não sabia o que esperar. Eu sei que um primo meu já tinha ido há muitos anos atrás e tinha falado que era muito forte, mas ele não falou o que acontecia na missa. Enfim. Mas eu sabia que eu tinha que estar lá, isso que era importante. Quando começou a homilia do padre, ele rezou, né, o evangelho do dia, e aí ele começou a falar. Gente, ele falou tudo o que a gente estava precisando ouvir. E só nessa parte do discurso dele, né, do sermão, eu já estava assim chorando. Teve uma hora que ele falou assim: você acha que foi uma coincidência você estar aqui? Quem que te trouxe aqui? Como que chegou até você? Venha na missa de cura e libertação. E aí eu desabei, porque quem me convidou foi justamente Jesus. Foi incrível a missa e foi marcada por muitas coincidências. Eu falei mentalmente o nome de duas pessoas falecidas e no começo da missa eles rezam pela família. Nessa parte eles não falaram o nome das pessoas, né? Mas falou o nome da família. E era o nome da família que eu tava rezando para as duas pessoas mentalmente e ela falou. Enfim, e assim, foi incrível. Ele falou muita coisa que nos tocou demais, falando diretamente. Às vezes ele parava, a assembleia estava cheia, ele olhava, às vezes pra gente, às vezes até apontava. Eu falei assim, meu Deus, ele tá falando comigo. Mas o que foi assim mais marcante foi a hora que passa com o Sagrado Coração de Jesus, que é o final da missa.
E ele disse que é a representação de Jesus, que quando ele tocar na gente é como se Jesus estivesse tocando na gente. Nossa, gente, que emoção, que emoção. Ele começa, vai passando assim das pontas do banco, vai encostando nas pessoas. Ele começou primeiramente com a fileira do lado da minha. E aí eu tava vendo algumas pessoas, foram 4 pessoas no total. Quando ele encostou nelas, elas deitaram no banco, como se, não sei, deve ter sido muita emoção. E teve um moço que até deitou no chão da igreja. Ele caiu de bruços assim no chão da igreja depois de ter encostado nele. Eu nunca vi isso mesmo. Mas eu até entendi quando tava pra chegar a minha vez. Nossa, quando tava a 2 fileiras da minha frente, tava chegando a minha vez, eu e meu marido, a gente sentiu a mesma coisa, né? Antes de chegar, a gente falou depois, a gente conversou depois da missa. Mas antes de chegar, gente, tava perto, o meu coração, ele acelerou de uma forma. Meu marido também relatou isso. O coração acelerou muito. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter um piripaque nessa missa. Sério, é uma energia indescritível. Eu nunca senti na minha vida essa energia antes. E aí depois ele encosta em mim. Nossa, gente, nossa. Que emoção. E ele saiu depois para encostar nas outras pessoas e eu continuei sentindo o toque. E como ele disse, é como se Jesus tivesse tocado, né? Uma emoção muito grande, muito grande. Eu falei, como que eu nunca vi numa missa de cura e libertação antes na minha vida? Depois, volta pro altar. E aí, eu não sei quem que foi que falou, acho que foi da banda que tava tocando. Pediu pra gente se aproximar do altar, né? Então a gente se aproxima, se ajoelha, continua rezando. E só de estar lá, as emoções vêm ainda mais forte. Até que teve uma hora que foi impressionante. Ah, um detalhe antes disso. Quando tocou no meu marido, ele disse que na hora que tocou, na hora que estava consagrado o coração de Jesus, ele falou que a dor nas costas dele, que está acompanhando ele já tem uns 2 meses. Ele disse que na hora que o padre encostou nele, a dor sumiu na mesma hora. Uma dor que estava insistindo com ele há 2 meses. Sumiu imediatamente. Ele ficou muito chocado. Enfim, voltando para a parte que também me deixou muito impressionada. Tudo me deixou muito impressionada. Enfim, teve uma hora que um moço da banda, ele encostou em mim e ele falou assim, o Espírito Santo tá me provocando, tá me chamando, tá me pedindo para eu falar com você uma coisa. Uma parte eu vou guardar para mim, do que foi falado, mas foi uma resposta que eu tava pedindo. E a outra parte foi ele falando muito do amor de Jesus, né? Que ele só... ele falou muito a respeito de amar, de que ele nos ama, de que a gente tem que amar ele, que a gente não pode se afastar dele. Enfim, ele falou por bastante tempo. Mas era tanta emoção e eu tava bem do lado da banda, então tava com um pouco de barulho. E eu consegui entender essa parte, as partes mais importantes, claro. Eu consegui pegar e guardei muito no meu coração. E depois
ele se levantou, eu tava ajoelhada, né? Ele se levantou, ele voltou pro lugar dele, mais pro fundo da banda. E, gente, eu senti, juro pra vocês, eu senti um peso, assim, nos meus ombros, do toque. Eu senti como se tivesse uma pessoa, assim, nos meus ombros, em cima de mim, rezando comigo. Eu senti. Eu até olhei assim para trás para ver se não era o moço, mas não era, não tinha ninguém atrás de mim. Eu olhei para cá, eu olhei para cá e eu sentia a todo momento, até terminar a adoração pelo Sagrado Coração de Jesus. E eu senti que era a energia de Jesus, gente. Foi assim impressionante. Aí eu sei que eu saí da missa, eu entrei no carro e eu falei assim pro meu marido, eu falei assim, realmente eu tive um encontro marcado com Jesus. Eu não sei explicar, eu não sei colocar em palavras. Desculpa eu estar emocionada aqui. Mas é impressionante, gente. E eu fiquei impactada por muito tempo. Eu senti que eu voltei para casa diferente. Eu nunca senti nada assim na minha vida antes. E eu queria deixar esse relato com vocês. Se você é católico, católica e nunca foi numa missa de cura e libertação, só vai na missa de domingo, tem essa experiência, se você sentiu esse chamado. Eu quis deixar esse relato para eu sempre visitar, para eu poder assistir mais vezes, para me conectar com essa energia. Eu fui ontem na missa de cura e libertação, então ainda tá forte aqui. Começou 7h30 da noite, foi até 10h30 da noite, só que a gente nem sentiu o tempo passar. A gente não fica cansado, a gente sai se sentindo curado, se sentindo tocado, se sentindo leve, como se nada de ruim tivesse ficado comigo, como se eu tivesse voltado para casa livre, liberta. Então, viva essa experiência, porque vale muito a pena. Eu senti o chamado, espero que você sinta também. Um beijo para vocês.